Gafanhoto tá comendo. Bagulho- Pois é, eu como no micro. Assim mesmo, no microfone. Ai, A capoeira e seus ensinamentos ou hábitos da capoeira no século XIX. pronto, aí é um dos capítulos aqui. Deixa eu abrir aqui para não falar errado. O terceiro capítulo é justamente sobre a questão, porque assim, o meu mestrado e o meu doutorado foi em educação. Então, essa parte aí é demonstrar como a capoeira é educação desde lá do século XIX. Hábitos é um conceito do sociólogo alemão Norbert Elias. É um conceito bem complexo, não dá para a gente falar assim, grosso modo, mas para entender é a forma que nós nos comportamos e produzimos cultura. E não é hábito aquele que a gente pega. Hábito é aquilo que a gente adquire de manhã, vai escovar os dentes, a gente já faz no automático. Você aprende a dirigir, você dirige já no automático. Não é isso. É o hábitos, que é a forma que a gente vive, né, grosso modo falando, que a gente vive em sociedade, que a gente passa. Por exemplo, o capoeira regional, por exemplo, ele tem um hábitos, porque ele faz de uma forma específica essa capoeira, só para exemplificar. E aí, no século XIX, tinha um hábitos específico, não só em Sergipe, em vários estados, a gente pode citar vários estados aqui. Se vocês quiserem, pode colocar aí nos comentários que a gente vai falando. Em Sergipe, tinha essa questão da relação com os ladrões de cavalo, que é diferente, por exemplo, no Rio de Janeiro. Aí o indivíduo estava caminhando, aí as pessoas já diziam, ali vai um capoeira, mesmo sem jogar capoeira, mesmo sem estar numa roda, mesmo sem estar praticando. Porque o que é que acontece? Eles tinham uma forma de ser e de vestir, de andar. Em Minas Gerais, por exemplo, eles limavam os dentes, eles tinham cortes de cabelos específicos. Parou? Não, Eu faço o quê? continue, me deu o Ah, livro. sim. Eles tinham corte de cabelos específicos, eles usavam colar de contas e já se dizia aquele indivíduo ali é capoeira. No Rio de Janeiro eles usavam jaqueta, chapéu desabado. Em cada local tinha uma forma, um hábitos. Enquanto que em Sergipe a relação maior era com ladrões de cavalo. Mas a gente tem, por exemplo, o nome de Vitor Manuel Fontes, que foi um indivíduo que foi preso junto com os capoeiras e no jornal, nas notícias, né, não disse que ele era branco, mas a gente pode fazer as conjecturas e analisar que ele era branco. Por quê? Porque foi o único que a punição foi diferente dos outros. Dentre os 52 deportados, o único que não conseguiu não ir para Fernando de Noronha, por exemplo, que foram primeiro para o Rio de Janeiro, depois eles foram para Fernando de Noronha, levando a chibatada, só o único que foi Vitor Manuel Fontes. Então a gente deduz que era branco. Porque os outros eles falavam, os negros falavam das misturas, né? Porque no Brasil tudo misturado. Será que não era um crioulo também? Poderia ser, né? Não? Mas assim, eles falam bem claro que era Vitor Manuel Fontes era eleitor, isso era É, bem interessante, porque a era maioria dos branco. negros não ainda mais em Sergipe avança, digamos assim, com relação às leis lá fora, porque Sergipe lança uma lei que a pessoa escravizada não podia ter educação. Isso foi de Sergipe, parte de Sergipe. Não Porque podia se aqui em matricular na escola. Sergipe tinha mais barões, né? Era Também. mais os donos de Tanto é terra, que né? quando teve 1888, em Sergipe não teve nem comemoração, porque continuaram escravos. A gente tem uma pesquisa que é uma menina na UFBA que ela faz. Eu esqueci o nome dela agora, mas a pesquisa é com relação a isso, a esse período em que a abolição da escravatura acontece e em Sergipe não tem nem comemoração. Porque eles nem estavam. A maior parte do Brasil nem sabia o que estava acontecendo, né? Que comemoração é elite para poder tirar foto. Inclusive, não é de hoje fake news. As fotos têm muitas montagens, né? Você tem que ter muito cuidado com a pesquisa histórica, porque quando você vai olhar as fotos, tem muita montagem. Montagem dos negros ali participando da festa de mentira, né? Aí a gente tem que ter muito cuidado na pesquisa histórica para a gente tem que estudar iconografia, a gente tem que estudar paleografia, várias coisas para poder fazer a pesquisa histórica, senão a gente não entende o que o documento tá mostrando para a gente. Isso também é um ponto importante para quem quer fazer pesquisa histórica. E é até por isso que às vezes a pessoa vai atrás de um fato histórico, acaba encontrando uma coisa, aí quando um pesquisador, uma pessoa que já está acostumada a fazer isso, fala, ó, esse negócio é falso. E a pessoa ainda fica brigando pelaquela parada, ó, sem saber, porque essa questão que você falou aí, paleontologia, é para saber, Na paleografia, que a gente estuda a paleografia, escrita então, antiga. é porque eu errei o nome, desculpa, Uhum. cara, eu sou péssimo de nome. Essa paleografia,
é o estudo que mostra para saber o tempo daquele Da papel, o escrita. tempo daquele desenho, o Da tempo escrita. para, né, não é isso? Paleografia da escrita. Iconografia de desenho, de imagens. Pronto. Iconografia de imagem. Olha, É. aprendi duas coisas hoje com a professora Jada. Cheguei aqui e já aprendi duas coisas novas, do nada, viu? Mas eu já E sabia. amanhã, na Sociedade da Ginga, a gente vai dar mais detalhes sobre a pesquisa, sobre a pesquisa histórica, porque lá a gente conversa mais abertamente, né? A gente fala da vida do povo, a gente, né? É isso. Então, sobre essa questão aí, dessa parte do estudo do tempo, é na onde mostra se aquilo ali é falsificado ou não. Porque o que é que acontece? Às vezes você pega um papel, aquele papel tá dizendo nele que é datado do século XIX. Mas quando você vai fazer aquele estudo, você vai ver que aquele papel ali, ele está sendo datado há 50 anos atrás. Então não tem como ele ser do século XIX, se a gente está no século XXI. Entendeu? É o que a galera não entende. Às vezes a gente tem que focar muito. E é na onde eu vou dar o gatilho agora para a gente falar. É na onde eu falo sobre a gente também utilizar essas mídias digitais. Entendeu? Sobre a questão da utilização. Por quê? Porque no uso da mídia digital é que a gente consegue descobrir sobre essas coisas daí fácil. Eu não sabia o nome, mas eu sabia que tinha um estudo disso daí. Hum. Só pra você ter uma ideia, eu não sabia o nome, mas sabia que tinha um estudo. Por quê? Porque eu, por um tempinho, eu estudei, eu também pesquiso, estudo, olho pessoas que estudam sobre essas questões, pessoas que são, também estudei um pouquinho sobre teologia por 1 ano e meio, 2 anos, e usei como orientador da internet um cara que é arqueólogo, que é o Rodrigo Silva, Arqueologia, Sim. entendeu? E foi com ele que eu aprendi essas questões do Uhum. estudo, o estudo de um documento, o estudo de uma peça, de uma imagem, entendeu? E é nessas questões que a gente se passa, nós que não temos, não fugindo da capoeira, não saindo da capoeira e voltando ao mesmo tempo, é não da gente se passa, que a gente às vezes tá com informação na mente, que é aquele mito, né, professora, que antes de entrar no próximo tópico, o mito do negro aos finais de semana, eles disfarçavam a capoeira de dança, tá ligado? Que não tinha lógica, porque o negro trabalhava 18 horas por dia, às vezes mais, por causa da caminhada. Aqui em Sergipe mesmo, eu não me lembro onde foi que eu vi, mas eu acho que foi numa notícia de um jornal, sobre a distância. Que eles saíam, um exemplo, eles saíam de lá da cidade de São Cristóvão para vir trabalhar aqui em Laranjeiras, nos, como é que chama? Nos canavial não, aqui era Usina que você fala? Não. não, no tempo no século XIX. Sim, nos moinhos, né? Era cana-de-açúcar, né? É. Pronto, de cana-de-açúcar. Que eles saíam caminhando da cidade de São Cristóvão para vir trabalhar em Laranjeiras, de pé. Claro, os capatazes, assim, os capatazes, em cima no cavalo. No cavalo não, né? No cavalo, era pouca distância. Porque eu também, nas minhas pesquisas, uma parada que eu achei é que. Saiu a imagem. Que era. Que quando as viagens eram longas, de um estado para o outro, eles iam de burro, de Hum. jegue. Sim. Já que Porque, aguenta mais, né? porque ele aguenta, porque o cavalo não aguentava. É. Mas você vê nas imagens, nos quadros, um É. cavalo branco, Exatamente. pá, né? É. É sobre essas questões, galera. Estudem, pesquisem, encontre pessoas que fazem mestrado sobre o que você quer, mestrado e doutorado sobre o que você quer aprender e cole nessa pessoa. Por isso que eu colei em tu. A gente tem essa questão da sociedade da ginga que foi justamente para isso. Eu comecei com até um grupo gratuito, totalmente gratuito, mas não deu muito certo. Então, acontecia muita coisa, inclusive jogo do tigrinho, do não sei o que por botão. Oxi, Daí eu me cismei e só entra na sociedade da ginga quem adquiriu os e-books, né? Adquirir um dos e-books, você entra lá, por quê? Porque fica todos os seus dados na Hotmart, eu sei quem você é, se você botar besteira. A gente tem as nossas regras, né, internas, e a gente tem eu uma nunca aula ao vivo. imaginaria que era por isso. Foi muito problema no gratuito. Aí eu Não, peguei, fechei no. eu nunca imaginaria que era por isso que você botava. Eu, pra mim, que era já pra você, na minha cabeça, né?
que é já para pessoa que tem a vontade mesmo de estudar, a pessoa que compra o Isso e-book. também, né? Ajuda bastante, porque aqui entrar que você comprou, aí eu fico lá perturbando, né? Ó, minha gente passou exercício, bora ler, bora vou fazendo o máximo que eu posso, porque eu sei que a vida de todo mundo é corrida. Só que eu converso muito com o pessoal da Sociedade da Ginga sobre isso. A gente, se deixar, o tempo nos engole. Então a gente precisa tirar nem que seja 15 minutos por dia para fazer nossa leitura, né? Porque você compra um livro, aí diz, eu não tenho tempo. Você não vai sentar e ler o livro inteiro de uma vez. Então pensa nisso, tira 15 minutos, 10 minutos que seja por dia. Desse Instagram aí que o pessoal fica falando. Você tem 15 minutos para Instagram, como é que você não tem para leitura? 15 minutos ajuda bastante. Então, aí eu instituí isso. Quem quiser entrar na Sociedade da Ginga, a gente tem encontro amanhã, dia 30, porque todo dia 30 de cada mês a gente se encontra para falar sobre capoeira. Amanhã vai ser exatamente sobre o livro, mais detalhes, mais história, porque fica gravado e depois quem está na Sociedade da Ginga, essa gravação é só para o pessoal da Sociedade da Ginga. Até brinquei com o mestre que me pediu, né, no privado. Eu disse, mestre, não passo para ninguém, porque a fofoca da Sociedade da Ginga fica na Sociedade da Ginga. Ele tá certo. Ô, Mas é isso. professora, quem foi que fez A o design ilustração. gráfico do livro? Então, foi eu. Ela, a moça da editora botou um negócio bem estereotipado, como você gosta, né? E aí Não eu disse gosto, não, não. porque o que que acontece? Essa imagem aqui é um movimento do século XIX, não sei se dá para ver aí, mas se você for no meu canal do YouTube, tem essa imagem lá nas postagens, que eu deixo sempre um livro lá nos posts. E você também, quem viu aí pelo WhatsApp, tem essa imagem de cima. Porque no século XIX, os capoeiras eram muito ligados, tem até um vídeo no canal que eu falo sobre isso. O primeiro vídeo que eu gravei do canal foi sobre isso, a capoeira e carnaval. Era muito ligado à questão do intrudo também, um dos movimentos. Em Sergipe eu encontrei muito a questão do intrudo. O intrudo é uma espécie de ancestral do carnaval, que a gente pode dizer assim, pensar, isso aqui não era capoeira, então isso aqui não era carnaval, né? Porque o carnaval era totalmente diferente do que é hoje, mas continua sendo carnaval mesmo os séculos passando, como o mestre Sala, que sai da capoeira também, o frevo, né, de Pernambuco sai da capoeira, então a capoeira tem essa relação histórica com o carnaval muito forte. E em Sergipe eu mostro, né, no livro, por isso que eu escolhi essa imagem, que é bem ligada ao intrudo, e a imagem do século XIX, né, dos escravizados, que era comum, né? Tá com cesto de palha na cabeça. Lembra que os etimologistas também não têm um consenso que a palavra capoeira vem do tupi-guarani, olha outro indício que a gente pode imaginar também, usar nossa imaginação, porque pesquisa histórica é isso, né? Eu fiz a pesquisa. Eu tenho minha tese sobre a questão do nome. Que Então, nem eu falei. Na minha opinião, esse nome vem. Vou botar aqui na tela, galera, a imagem do livro. que aqui embaixo a gente vê os cestos na cabeça, né? Que em Sergipe eu encontrei uma notícia também de jornal com relação a essa gaiola, né? Que eles chamavam de cesto de palha, que era chamado de Vou diminuir capoeira. o brilho pra. Esse cesto de palha na cabeça era chamado de capoeira. E aí eles colocavam os bichos, os animais para vender, as mercadorias, tudo nesse cesto de palha. Que não há consenso, né? Os etimologistas não entraram em consenso. Amanhã a gente vai falar isso na Sociedade da Ginga sobre a etimologia da palavra. Eu vou focar nisso para vocês entenderem o que é etimologia. Vou falar amanhã na aula. Mas não há um consenso sobre isso, né? Uns dizem que é mato, ralo, rasteiro. Inclusive, no início da pesquisa, eu tive muita dificuldade porque os jornais de Sergipe tratavam a capoeira como mato, né? Aí tinha acabado de sair a lei, olha só, a lei é do século XIX, que não podia queimar a capoeira, queimar o mato. E até hoje o pessoal queima. E tem a lei desde o século XIX para não queimar o mato. Aí fica o Brasil é muito interessante, né? Então, sobre esse questionamento aí do nome capoeira ter sido dado aos negros que fugiam das senzalas, que fugiam não só das senzalas, né? Que fugiam também do canavial, fugiam no trajeto, fugiam quando estavam sendo levados pelos senhorizinhos, pelos senhores no transporte. Então, era um negro livre que fosse pego, também era chamado disso. Um negro, mas a gente vamos botar lá pro começo. No começo, galera, um negro que fugisse, na minha concepção. O estereótipo foi dado porque eles fugiam para o mato, né? Porque o nome capoeira, ele não só vem de mato ralo, ele vem também daquelas áreas no meio da mata, aonde tinha um campo aberto,
onde tinha esse campo aberto. É porque sua cabeça está fechada para a questão do negro. A gente pode chegar nesse ponto aí, porque o estereótipo, especialmente no século XIX, se a gente for olhar a questão mais urbana, vai ver que em cada estado acontece de uma forma. Por exemplo, em Minas Gerais, a gente tem pesquisa do professor Matheus Zica. Na pesquisa dele, ele mostra como é que esses capoeiras se comportavam. Não era qualquer pessoa, não era qualquer um, era um tipo. Aquele cara que usava o colar de contas, que limava os dentes, que cortava o cabelo, ele era capoeira. Ele fazia questão de dizer que era Mas capoeira. aí o que eu tô falando é sobre o surgimento do estereótipo, do nome. Eu não tô Então, falando sobre o mesmo ser assim, eu acho que o capoeira. nome, né, dentro das minhas pesquisas, acredito que o nome tenha surgido pelo tipo social, sabe? Mas Agora, óbvio, você não vê relatos do nome capoeira em documentos antes do século XIX, não? Do século claro, a XVIII? partir do século XVI a gente já Então, tem é essa. sobre isso que eu tô falando. Só que o tipo social que é criado, né, o estereótipo que é criado no século XIX é do indivíduo capoeira, daquele que pratica a capoeiragem. Isso. Então, mas é sobre essa questão, eu tô dizendo sobre a questão do surgimento desse nome. Na minha concepção, vem das fugas. Porque o que é que acontece? Lá no início, né, no século XVI, onde a gente tem o primeiro registro com relação à palavra A capoeira, palavra. vamos se apegar agora neste momento à palavra, que eu não gosto muito, mas vamos à palavra. Lá, os padres jesuítas, aqueles que estavam visualizando e catequizando os indígenas, falavam que os indígenas que eles estavam vendo ali, visualizando, estavam jogando capoeira. Esses são relatos que a gente tem, registro. E aí, a gente não sabe se por isso que os etimologistas também não entram em consenso com relação à palavra capoeira. Eles sabem que é capó, que vem, né, do indígena, mas não. A palavra capoeira vem do indígena, só que ligar a capoeira a essa luta, vamos dizer assim, O que eles estavam fazendo, na porque. minha concepção, é por causa disso. Não é da fama do negro, é dos senhores e da Sim. população Então, chamar. o tipo social foi criado a partir de outros, né, que estavam Então, vendo. Você vê a publicação. então, é disso que eu estou falando. A questão da criação dessa palavra ser ligado a esse movimento vem disso daí, vem, na minha concepção, desses negros que fugiam pela capoeira e os senhores começaram a falar: o negro fugiu pela capoeira, o negro da capoeira, cadê o negro? Tá na capoeira. Desse contexto daí, de usar essa palavra capoeira, quando começou a esse movimento que majoritariamente era feito por pessoas negras, aí é da onde foi ligado esse nome, na minha concepção, da minha linha de É, mas vamos raciocínio. desconstruir. Se você tem no século 16, já os padres jesuítas dizendo que os indígenas ali estavam jogando capoeira, você pode ver que o nome já estava ali. O Não, mas o nome. nome já existia. O nome já estava ali. Eu tô falando o porquê. Deixa eu botar na câmera. E eles estavam falando dessa luta indígena com os pés, que é diferente da uca-uca, por exemplo, que é uma luta indígena que é de Mas a base, né? questão do que eu tô falando, da concepção do que você tá falando, é a mesma coisa que eu tô falando. Um exemplo, Sim. o padre pode ter dito que os negros estavam, Os negros eh, não, os ju- indígenas. os indígenas, desculpa aí, Os galera, povos originários os também. indígenas, os povos originários, estavam jogando não capoeira, e sim na capoeira. É, então, é isso. Você entendeu Porque a gente agora? não tem. Mas é a mesma coisa que eu tô falando. É. A ligação do Uhum, nome vem disso. Desse contexto, o nome é uhum. ligado a esse movimento social, a essa luta, por causa disso daí. Porque os negros que eles fugiam pela capoeira. Os Sim. negros, não onde eles estavam na capoeira. Porque quando Tanto eles é que não era chamada a prática de capoeira, era de porque capoeiragem, que é dada no século porque XIX. era um nome usado no português para aquelas determinada Sim. situação. E é na onde o nome então, esse é o surgimento do nome É, capoeira e porque foi ligado a esse movimento social, a essa luta. sim, Essa é a minha linha de raciocínio pelos estudos que eu fiz, porque sim. que nem você mesmo falou, o nome capoeira no século XVI você já vinha. Porque o nome capoeira, entendeu? Que vem do Tupi-Guarani, ele está colocado no português brasileiro. Ele já está colocado. Sim, sei de onde é. Se a gente pesquisar sobre a questão da língua portuguesa antiga, tinha muito mais linguagens ditas indígenas e até Iorubá também e outras línguas dentro, muito mais do que hoje. Hoje foi mais adaptado, várias palavras. Vamos usar um exemplo que veio na mente agora, infelizmente, que é a questão do nome bunda, que é um nome em Yorubá, Sim. que é ligado. E hoje em dia a gente evoluiu, a língua portuguesa ela vai evoluindo. Uhum. Então, certas coisas que usava antes já não usa mais, entendeu?
hoje em dia. Então, na minha opinião, nas minhas pesquisas que eu fiz sobre a capoeira, o nome capoeira é ligado a essa luta, a esse movimento social, por conta disso, por conta dos senhorizinhos usarem esse estereótipo para os negros que fugiam. Cadê o negro? Tá na capoeira. Cadê o negro? Fugiu pela capoeira. Não só tô dizendo ligado ao negro, por Sim. quê? Porque essa luta, esse movimento social, majoritariamente, eram feitos por negros. E Então, eu é digo, na onde vem o ligamento do nome. mas eu digo para você, depende também do estado. Porque, por exemplo, em Minas Gerais, estou falando em Minas Gerais, que é uma pesquisa muito boa do professor Matheus, que eles, por exemplo, tinham toda a liberdade, entre aspas, para fugir e não fugiam. Porque eles tinham aquela marcação de território ali. E existia essa prática social da escravidão que não tinha saída em qualquer lugar. Já em outros locais eles fugiam. Em Sergipe a gente tem o Negro Fortes, por exemplo, que foge lá para São Paulo. Imagine de Sergipe para São Paulo o quanto que essa pessoa não penou. E a gente encontra ele lá no Quilombo da Jabaquara, em Santos. Inclusive é o próximo livro que nós vamos estudar no canal, é o livro do Mestre Paulo, né? Dos Valentões e Capoeiras lá em São Paulo. E ele vai falar sobre isso, sobre esse indivíduo que é sergipano, o Negro Fortes, está lá no Quilombo da Jabaquara ajudando os negros a fugir. Então, cada estado acontece de uma forma, por isso que a gente não pode generalizar. Mas cada estado acontece de uma forma, o movimento social, essa luta, essa prática social, essa luta acontece em cada estado de uma forma diferente. Mas o nome não se popularizou mais por conta das maltas? Também, mas é isso que eu estou dizendo. A Mas gente então, tem o a nome gente tá desde o falando, século XVI, entende? a gente não tá falando do nome, eu não tô falando da Sim, luta em si, do movimento sim. social. Eu tô falando do É nome. isso que eu estou dizendo. E eu estou tentando lhe explicar que, por exemplo, na minha pesquisa em Sergipe, quando eu procurei o nome, só aparecia como mato ralo rasteiro. Até aparecer como uma prática social, eu demorei para achar. E aqui em Sergipe foi por causa dos cestos, então, que Não, você conseguiu aqui em achar. Sergipe eu consegui achar a partir da palavra capadócios. E Olha, depois é tá que eu vendo? achei os capoeiras, O porque, Capadócio, qual o significado porque dela, na a verdade, etimologia da era. palavra? Não sei, porque eu não sou etimologista, mas não estudo isso, a palavra, a etimologia da palavra, só a capoeira porque não tem jeito. Mas ela, sinônimo, a capoeira era sinônimo de várias coisas. Era chamado de capadócio, era chamado de navalhista, de faquista. A própria navalha, ela só foi incorporada em meados do século XIX em diante. Essa navalha era do fado português. Então, como é que a gente vai dizer que a capoeira é somente dos Mas negros? você não acha que essa ligação é ligada como é o nome? A tudo que era ligado a, na minha opinião, né? Eu vou colocar o negro porque era majoritariamente os negros que viviam em zona de Sim, vulnerabilidade, em zona de marginalidade. Então, é por isso que você consegue ligar todos esses nomes aí ao negro. Entendeu? sim. Mesmo sabendo que nessas épocas todo mundo andava de faca e É, então, punhal. mas eu estou falando especificamente da navalha, que é um instrumento caro, não era para todo mundo, né? E era um instrumento que depois se popularizou na capoeira por conta do fado, que é uma dança de Portugal que chega até o Brasil O que a gente estava e estudando esse mês, né? entra, exato, a gente estava estudando Isso também lá mesmo. na Sociedade da Ginga. E ela entra na capoeira muito depois, já de meados do século XIX em diante. E a gente está conversando aqui anterior, por exemplo, a partir da chegada da família real, esse estereótipo, como você gosta de falar, ele vai sendo já mais forte na prática social, porque a família real chega aqui, não é só Dom Pedro e os Cirinhos, não é só, ou Dom João, né? Desculpe, Dom João e os Cilinhos, né? Ele chega aqui, a família real, com mais de 600 pessoas. Eram professores, eram poetas, eram historiadores. Várias pessoas chegaram junto com a família real. E vários cargos políticos foram sendo criados a partir dali, inclusive Banco do Brasil, Caixa Econômica, várias coisas foi criada a partir da chegada da família real. Biblioteca Nacional, que a gente tem até hoje, foi a partir da chegada da família real. Então começa a ver essa capoeira sendo praticada livremente nas cidades, nos espaços. A capoeira era livre. Então, no mesmo momento que estava acontecendo a capoeira aqui, num ponto, estava acontecendo o jogo da casquinha, estava acontecendo o jogo da paulada, estava acontecendo várias movimentações ao mesmo tempo. Por isso que a capoeira ela não é genuína de lugar nenhum e nem dá para dizer que a capoeira é mesmo em vários locais, porque estava acontecendo muita coisa. A gente tem o trabalho de Charles Ribeiroles, que estava vendo a capoeira no século XIX acontecer, e ele coloca que a capoeira era uma dança física e lasciva, onde a gente vai começar a desmistificar de que a dança foi criada para camuflar a luta. Mentira. Porque a gente já vê nos registros que essa dança, essa musicalidade e a ginga, ela já, inclusive nesse próprio livro, se você for ler, eu também falei isso. Por isso que às vezes o pessoal coloca no comentário, né? Ah, mas não sei, começa a falar um monte de coisa. Tipo, ah, mas a capoeira é africana. Eu digo, traga registro para me mostrar que a capoeira é africana. Porque até hoje a gente não achou nenhum documento de capoeira africana. Eu me lembro que eu vi, salvo engano, eu acho que é o pessoal do grupo
do mestre Ferrugem, eles dão aula lá no continente africano, em vários locais. E Assim, eles é fazem, levada pelo e eles brasileiro. fazem, então, e eles fazem um trabalho de pesquisa para tentar achar algum resquício Todo mundo já tentou, sobre e não acha não nada. acha nada. Não Toda acha nada. capoeira no mundo, hoje está em 190 países, foi levada por algum brasileiro. Hoje mais não, porque nós já temos mestres estrangeiros. A gente tem o trabalho de doutorado do mestre Fábio, lá do Biribazu, que ele demonstra já, com o caso da Polônia, o caso da Argentina, nós já temos mestres estrangeiros, mas foi levada para lá por brasileiro. Então a capoeira é brasileira, eu vou defender isso até o fim, porque já foi tentado de Capoeira toda é forma. brasileira, é isso mesmo. Capoeira brasileira. E aí o cara discutindo comigo lá nos comentários, e eu deixo, né? Eu digo, pronto, meu Mas amigo, é bom que gera eu sou engajamento. cientista, eu sou cientista, e como cientista, se você trouxer registro, nós vamos fazer as conjecturas, vamos estudar e vamos comprovar, que eu não tenho problema com isso. Mas Mudar geralmente. de opinião, como eu mudei aqui no início do livro, quem adquiriu o livro vai ver que no início eu coloco lá que a capoeira é uma luta, porque ela é prioritariamente luta, deu também briga no canal, né? Briga entre aspas, mas engajamento, que nem desgafanhoto, com relação a isso, que eu digo que capoeira não é arte marcial. E a galera insiste nisso. Mas você não acha que essa questão do. Essa questão que você está falando das discussões lá também é uma forma de aprendizado. Porque É, se não para tem todos nós, discussão, exatamente. não vai ter É. aprendizado. E eu sempre digo, coloquem, comentem, perguntem, porque já estão perguntando aí na live. Perguntem. Perguntaram o nome do livro, por isso que eu coloquei o livro lá para eles verem. Perguntem, porque a gente também aprende nessa troca, né, de conhecimento. Que a pessoa vem de lá, por exemplo, na última reunião da Sociedade da Ginga, Gafanhoto disse: olha, um mestre, amigo meu, eu conto o milagre, mas não conto o nome do santo, disse que a capoeira é da Bahia porque só acredita na capoeira a partir da institucionalização. Eu digo, quer dizer que as maltas, né, que a gente tem várias comprovações que era capoeira pela forma do corpo, do que se fazia com o corpo. Na minha opinião, pelo que eu vejo e me aprofundando mais, assim, um pouquinho nas pesquisas, quem popularizou a capoeira no Brasil, na minha opinião, até que eu vejo outra coisa que não seja, que tenha a popularização. Na minha opinião, antes disso, quem tinha popularizado pelo Brasil todo as capoeiras tinha sido a capoeira da Bahia com Mestre Pastinha e Mestre Bimba. Só que, na minha opinião, hoje em dia, quem popularizou a capoeira com essa luta, essa prática social, essa luta pelo Brasil todo, na minha opinião, que fez com que a galera se identificasse com aquilo ali que eles faziam como sendo capoeira, foi as maltas. A minha opinião, um exemplo, o cara fazia uma luta aqui para se defender em Sergipe e não usava o nome capoeira. E na minha opinião, antes de eu pesquisar mais, na minha opinião, era por causa da capoeira da Bahia que ele colocou esse nome como capoeira. Mas hoje em dia, a minha opinião é que as maltas que fez com que se popularizasse da galera que fazia essa prática social de trazer para si esse nome, capoeira. Então, vamos pensar aqui. Maltas é do Rio de Janeiro. Se a gente for para o Maranhão, a pesquisa do Roberto vai mostrar que lá era chamado de carioca, era chamado lá, a Em prática. Pernambuco também tem umas paradas parecidas com Era malta chamado de também, né? carioca, era chamado de brincadeira. Não tinha maltas, assim a gente não encontra, né? Aqui em Sergipe até tinha umas tentativas nos jornais de falar, e aí entra de novo no embate político que era muito forte em Sergipe, de falar que tinha maltas de capoeira e outros tentar desmistificar, de que cara estavam. Eles usavam como outros nomes, É né? porque na verdade Em maltas Pernambuco também tinha, É né? porque Maltas, na Aí você verdade, é um falou até. ajuntamento, né? Você juntou ali e cria aqueles grupos que é chamado de Maltas. Aí ficou conhecido dentro da capoeira do Rio de Janeiro. Mas em Sergipe houve essa confusão, né, entre eles politicamente, porque alguns políticos diziam que estão inventando. Inclusive, tem até uma notícia de jornal que eu trago aqui no livro, que é chamado O Espelho, que está na Gazeta de Sergipe. Essa essa notícia vai dizer exatamente que o pessoal do Feliz Belo Freire estava querendo colocar tudo na conta dos capoeiras. Tipo, aconteceu um crime de noite em Aracaju, foi os capoeiras. Aconteceu qualquer coisa, e aí o outro lado dizia, não, esses capoeiras, como eu estou dizendo a vocês, em 1923, o presidente, né, que é o governador Graco Cardoso, solicita à corte um, uma verba específica para a colônia penal para colocar os adios e capoeiras, que hoje é o nosso Cefet, que na verdade hoje é o nosso IFES, né, Instituto Federal de Sergipe. Mas ali era uma colônia penal e que Graco Cardoso deixa claro no relatório dele, que era para colocar os adios e capoeiras, porque ele não estava aguentando mais. 1923, quando o mestre Bimba vem para Sergipe, 1920, mais ou menos, trazido por Machiste para fazer uma apresentação folclórica, porque a capoeira também entra nesse pedaço do folclore por conta da folclorização, por conta da criminalização, que a gente entra nesse processo aí. Então,